Olá, você que está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Carlos Guzo Júnior, sou uma pessoa de pele clara, com cabelos castanhos, que estão secados, jogados um pouco para cima. Estou vestindo uma blusa preta e estou aqui para apresentar o meu trabalho de doutorado, com o título As alterações não motoras na corporeidade da pessoa com doença de Parkinson a partir de sua relação com as danças amazônicas, explorando e reconstruindo gestos e significados, que foi orientado pela professora doutora Aline Reis, pelo programa de pós-graduação em Ciência do Movimento Humano na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vocês já pararam para se perguntar que a dança, o poder que a dança pode ter na vida de alguém? Pois é, a dança ela vem sendo estudada como uma prática corporal artística, lúdica, envolvente, acessível para essa população e que possui vários tipos de estímulo, como estímulos auditivos, rítmicos, visuais, sinestésicos e também alguns cognitivos, devido à progressão da aprendizagem que a dança possui, estímulos de consciência corporal, criatividade, e essas características, elas também são bastante fortes na possível socialização, porque ela pode ser feita em duplas, em grupos, dentro de algumas turmas. Então, é claro que já está bem claro na literatura que a dança ela possui aí essa reabilitação, tanto física como social e psicológica. Agora vocês imaginem esse poder todo sendo canalizado para pessoas com a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela é uma doença neurológica progressiva que vai afetando principalmente o controle dos movimentos. Então, essa doença ela causa um pouco de rigidez, de tremor, de lentidão e muitas vezes pode comprometer a fala, o equilíbrio, e aí a gente tem impactando aí a pessoa na sua autoestima, no seu convívio social. A doença de Parkinson, ela é uma doença que ela é caracterizada por um distúrbio, onde a gente vai perder uma molécula, um neurônio dopaminérgico, que ele produz a dopamina. Essa dopamina, ela vai fazer a nossa movimentação, a nossa motivação. Então, quando a gente não tem ela, a gente vai ficando com insônia, com tristeza, a nossa memória pode diminuir, e aí isso está muito relacionado com a doença de Parkinson, certo? Aí foi justamente pensando nessa interligação que nasceu essa pesquisa. A ideia de como transformar a dança em uma ferramenta terapêutica acessível, prazerosa e culturalmente significativa para pessoas que têm a doença de Parkinson. Só que a gente tem no Brasil muitas manifestações, e aí nós escolhemos as danças amazônicas, com uma vontade aí de valorizar as raízes culturais da região norte do Brasil, uma região que é rica em ritmos, em gestos, em significados. Então, incorporar essas danças, não só respeitando essa identidade local, mas também despertar esse pertencimento, essa alegria, isso faz a diferença em alguns efeitos de intervenção. Então, nos próximos minutos, eu vou mostrar para vocês como a gente uniu essa ciência, essa cultura, essa sensibilidade, criando aí a nossa tese. Então, como objetivo principal, a gente tinha aí avaliar, investigar os efeitos das danças amazônicas para pessoas com doença de Parkinson, e aí a gente fez 4 estudos. O primeiro estudo foi uma revisão de literatura sobre cognição e Parkinson, uma vez que a cognição está muito interligada à doença. Na segunda, a gente acabou desenvolvendo e avaliando desenvolvendo um protocolo de dança amazônica, e o terceiro foi avaliar esse protocolo de dança amazônica, e no final a gente criou um livro registrando aí e divulgando a experiência dos participantes. Então, o primeiro estudo, né, foi a revisão de literatura, que foi baseado aí
já está divulgado, já foi publicado, falando sobre a dança, né? Explorar os efeitos da dança na cognição das pessoas com doença de Parkinson. A gente teve aí uma revisão que a gente reuniu 13 artigos que se identificaram. É, eles apresentaram aí as danças sobre as terapias cognitivas e tudo mais. E aí, como principais achados, a gente percebeu uma melhora na cognição global, com ênfase em memória, em função executiva. Diferentes estilos de dança foram analisados, então a gente teve aí o tango, dança inglesa, dança irlandesa, o samba aqui no Brasil, e teve como impacto positivo a interação social e a qualidade de vida. Só que dentro dessa revisão, a gente identificou bastante desafios. A maioria dos estudos eles tinham um número pequeno de participantes, a gente não tinha um controle nos estudos e, principalmente, os protocolos eles não eram padronizados. O que quer dizer esses protocolos não sendo padronizados? A gente não consegue aferir qual é a sessão, o que foi feito, qual foi o tipo o tipo do exercício, como foi feito uma por uma. Aí nisso a gente fez o segundo estudo, que foi a criação do protocolo, que a gente denominou aí Amazonian Dance for Parkinson, que é um protocolo amazônico de 12 semanas, onde a gente descreve assim toda a nossa o nosso perfil, né? A gente vai avaliar todas as questões do protocolo. A gente estruturou ele em 4 partes. A primeira parte, uma parte mais de aquecimento. A segunda parte, uma parte mais de mobilidade, que a gente vai utilizar equilíbrio. No terceiro, uma socialização, contação de histórias, muito interligada com as histórias e lendas amazônicas. E, por fim, uma finalização, uma volta calma. Aí o terceiro estudo foi avaliar essa viabilidade. Então esse estudo ele foi aprovado pelos comitês de ética. Começou com 24 pessoas, 12 pessoas na região norte e 12 pessoas na região sul, mas ao longo do caminho, por motivos e questões de saúde, a adaptação, falta de presença nas avaliações, a gente diminuiu um pouco e no final nós tivemos 16 participantes que concluíram aí as intervenções. E aí a gente teve algumas características, né? O Grupo Norte ele era mais diverso racialmente, tinha uma escolaridade mais baixa. A outra diferença foi a experiência na dança. Na região norte, algumas pessoas já dançavam mais de 10 anos, enquanto na sul todos eram iniciantes. A boa notícia do protocolo é que dos 16, 15 atingiram 75% das aulas. Isso mostra aí uma boa aderência. A média das aulas, né? Então, no final, usamos um questionário para perguntar sobre o protocolo, os movimentos, sugestões, e o resultado foi ótimo, foi excelente. A média de satisfação foi de 4,5, sendo que o máximo era 5, ou seja, teve uma aceitação bem alta. Eles também relataram que o protocolo ajudou tanto na rigidez, na lentidão, quanto, por exemplo, nos sintomas de memória, de linguagem. A gente teve só uma dificuldade, um evento adverso, né? Que durante uma aula teve uma queda, mas essa queda não foi relacionada à dança propriamente dita. O participante, nesse caso, ele já tinha uma condição debilitante e aí acabou caindo nesse momento, só que não foi em relação à dança, foi porque ele passou mal por conta da medicação e tudo mais. Então a gente reforça aí que esse protocolo ele ajudou bastante as pessoas a trazer, né? A grande maioria trouxe, falou aí que a motivação, o conforto, a sociabilização, né, engajou bastante o grupo, teve um aumento aí de 70% na consciência corporal, melhora na qualidade e na amplitude do movimento. Então, durante as aulas, durante todas as sessões, as atividades foram adaptadas às limitações de cada participante e essa motivação foi um diferencial aí para o resultado, para a qualidade desse trabalho.
E, por fim, o último estudo, a gente fez um estudo qualitativo, onde vai ser um livro, onde a gente vai ter as percepções e as experiências dos participantes que participaram desses protocolos. Então, a gente criou um livro com registros aí de experiências, de percepção dos participantes, né? Tendo aí os desafios, as superações, e eu vou colocar um vídeo para vocês ouvirem mais ou menos uma, uma das falas. Meu nome é Clayton Haas, eu sou portador da doença de Parkinson e há 3 anos fui identificado com essa doença pela minha neurologista. Na época, ela me sugeriu que eu praticasse bastante ginástica. Mas como eu tenho problema de muitas dores nas pernas, porque tive uma trombose, eu comentei sobre um projeto que a minha filha coordena na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E me inscrevi e fazem praticamente quase 3 anos que eu pratico essa atividade todas as quartas, segundas e quartas, o que tem me ajudado em muito, tanto na minha autoestima por conviver com pessoas maravilhosas como os instrutores e os colegas dançarinos, mas também no fortalecimento e rigidez dos meus movimentos, tanto das pernas como das mãos, de modo geral. Eu diria que eu tive um avanço em relação aos meus movimentos. Eu tenho 78 anos e, graças a Deus, não preciso de auxílio de ninguém. Eu vivo sozinho, sou viúvo. A dança de Parkinson tem me ajudado muito. Uma alegria muito grande poder participar desse projeto que nos incentiva cada vez mais a continuar vivendo. Um abraço. Meu nome é Clayton Haas. Então, a nossa tese trouxe uma proposta inovadora, que foi usar as danças amazônicas como base para a reabilitação. Os resultados eles foram bastante positivos, o protocolo foi seguro, bem aceito, gerou benefícios físicos, emocionais, cognitivos. Claro que ainda temos o que melhorar, como acompanhar os efeitos por mais tempo, ajudar os movimentos mais difíceis, mas o potencial é enorme. Então, esse protocolo ele pode ser adaptado aí para outras pessoas com outras doenças neurológicas, ou até como prevenção e promoção de saúde. Então, mais do que um tratamento, a dança amazônica ela trouxe alegria, pertencimento, motivação, e isso só foi possível porque olhamos para a cultura como parte do cuidado. Então, a gente acredita que a reabilitação ela pode e deve ser mais humana, inclusiva e conectada com a realidade das pessoas. Essa é a contribuição que deixamos com essa tese, mostrar que é possível cuidar com movimento, com cultura e com afeto. Aqui estão um pouco das minhas referências e o meu muito obrigado a todos os participantes, tanto na região norte quanto na região sul, que puderam participar, que foram lá e participaram.